paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mais um dia, né, meus irmãos? Nós estamos aqui na presença do nosso Deus. E nós estamos aqui com saúde, né? Nós estamos com saúde. Deus, Ele cuidou de cada um de nós. Ele proveu para nós aquilo que nós precisamos. Nós estamos aqui com os nossos pés calçados. Nós estamos vestidos. Nós temos um teto para nos abrigar. E Deus está cuidando de cada um de nós. Porque Deus, Ele é bom. Ele é misericordioso. Deus se compadece de nós. Deus dá força, nos auxilia. A sua proteção está sobre a nossa família, sobre nós. Sobre aqueles que buscam a Deus. Que procuram trilhar pelos caminhos desse Deus Todo-Poderoso. E é um dia agradável, né? Um dia feliz que nós estamos aqui reunidos para comemorar o aniversário do pai do Samuel. Eu esqueço o nome do seu pai, Samuel. Josias. Do seu Josias, e graças a Deus por isso. Deus prolongando os anos de vida dele sobre a face dessa terra. Tá? Porque ele criou seus filhos, os conduziu no caminho de Deus. E Deus, ele se agrada disso. Né? Os filhos deles estão aqui todos, né? Servindo a Deus. E Deus se agrada. E é um momento de felicidade. É interessante, meus irmãos, que às vezes nós convidamos pessoas que nós queríamos que estivesse aqui. Mas veja que coisa impressionante, como são os seres humanos, né? Infelizmente o ser humano, ele é dessa maneira. Jesus, ele se faz presente aqui. Veja que coisa impressionante. Ele não despreza. Por mais simples que seja o lugar, por mais simples que seja a pessoa, ele não despreza e ele se faz presente. E tem algumas pessoas que às vezes não podem vir mesmo, não podem estar presente, mesmo sendo convidado. E tem outras que podem estar ali naquele lugar, prestigiando a pessoa. Mas elas recusam. Talvez se achando mais importante, mas veja que o nosso Deus, ele não faz isso. O nosso Deus não faz isso. É tanto que Jesus, ele disse assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu sou manso e sou humilde de coração. Então em Deus não existe arrogância. Deus, ele é simples. Deus é simples. E também Deus, ele é manso. É o contrário de uma pessoa silvestre ou selvagem. Com a sua selvageria. Deus não é assim. Deus, ele é manso e é humilde. Então ele está presente nesse lugar, nos abençoando aqui. Nós estamos aqui debaixo da proteção de Deus e abençoados por Deus. Meus irmãos, eu vou estar lendo aqui o Salmo de número 13. E eu vou ser bem breve para não ficar tomando muito tempo aqui, porque as horas se avançam, né? E nós estamos aqui para comemorar o aniversário do pai de Samuel e eu não quero tomar muito tempo. Mas a mensagem, que eu vou deixar bem rapidamente aqui, ela se encontra no Salmo de número 13. E diz assim o título dessa mensagem: Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. E o versículo 1 diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua bondade, na tua salvação meu coração se alegra. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Meus irmãos, Davi, ele foi ungido por Samuel. Mas ele não foi levado ao trono de imediato. E é interessante que o seu sogro, por inveja de Davi, por mais de 10 anos, ele fez da plataforma do seu governo perseguir e matar o seu genro. E o contexto desse salmo aqui
ele está relacionado a isso. Desde a unção de Davi, porque Davi ele não foi entronizado imediatamente, o tempo passou-se, e ele perseguido como um animal pelo seu próprio sogro, e às vezes recorrendo até aos inimigos para poder se proteger, e vivendo pelos desertos, pelas cavernas. Então Deus ele faz isso conosco. Às vezes, Deus nos leva para a escola do sofrimento, porque ali Deus trabalha em nós. Ele trabalha, ele opera em nós para mudar o nosso caráter. Davi, ele não seria o rei que foi, se ele não tivesse passado por isso. Então Deus, ele nos matricula na escola do sofrimento, porque ali nós aprendemos. A nossa alma se torna mais forte. Então, meus irmãos, nós observamos aqui que Davi, ele se sente abandonado por Deus. Nesse momento, nesse contexto que ele está vivendo ali. Ele diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? E ele usa uma palavra desesperadora aqui. Ele diz assim: para sempre. O Senhor não se agrada de mim? O que está acontecendo? Eu já estou há mais de 10 anos sofrendo essa perseguição. O meu sogro me invejando, querendo me matar. Mas nós observamos que Deus ele estava com Davi. Deus sempre esteve com Davi. Assim como Deus está conosco. Às vezes, meus irmãos, nós somos levados para a escola do sofrimento. E Deus ele quer trabalhar em nós. Ele quer mudar o nosso caráter para nós sermos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. É Deus nos preparando para recebermos algo maior e melhor da parte de Deus. Glória a Deus. E Davi ele não teria sido o rei que foi se ele não tivesse passado por tudo isso. Nós observamos que Deus trabalhou em Davi. Talvez ele tivesse imitado Saul se ele não tivesse passado por essa escola do sofrimento. Mas Deus, ele trabalhou em Davi. E Davi foi um rei excelente. Nós observamos que ele ampliou os territórios. Quando ele foi entronizado, ele ampliou os territórios, venceu os inimigos filisteus, que eram os maiores inimigos da nação de Israel. Então Deus faz isso conosco. Ele permite que nós passemos por algumas situações. E às vezes, meus irmãos, quando nós estamos sofrendo, nós não conseguimos enxergar o bom que Deus está fazendo nas nossas vidas. Nós observamos o seguinte: nós estamos nos alimentando, nós temos amigos, nós temos a igreja, nós estamos reunidos aqui. Ou seja, por mais que nós estejamos passando por algum momento de dificuldade e de sofrimento, mas Deus está fazendo bem para nós. E às vezes nós não conseguimos enxergar isso. Davi ele diz aqui: Senhor, alumia os meus olhos. O que ele está querendo dizer com isso? É o discernimento. Nós precisamos compreender o propósito que Deus tem naquele sofrimento que nós estamos passando. É porque uma grande vitória ela virá, como veio na vida de Davi. E Deus não poupa os seus servos. Não adianta eu dizer isso aqui. Deus nos leva para a escola do sofrimento, porque ali Deus nos prepara para fazer uma obra maior por nosso intermédio. Então Davi, ele estava se sentindo aqui abandonado e desprezado por Deus. É tanto que ele diz aqui: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? E aqui ele não falava só de Saul, ele falava dos filisteus e do grande exército da nação de Israel também, que estava perseguindo Davi. Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, e alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Então ele compreende. Mais abaixo nós observamos que Davi, Deus alumia os seus olhos, dando a ele o discernimento do propósito que Deus tinha com aquilo ali, com o sofrimento dele. E ele consegue entender. E mais abaixo ele diz assim: porque o meu inimigo, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas no versículo 5 ele diz assim: mas eu confio na tua bondade. Aqui ele já conseguiu compreender o propósito que Deus tinha com aquele sofrimento de Davi. E Davi foi um excelente rei. Então, meus irmãos, se nós estamos passando por alguma dificuldade nesse momento, saiba disso.
Deus está pelejando por nós. A vitória vai vir. Davi, ele recebeu a sua vitória. Ele recebeu a sua vitória. E nós vamos receber também. Então vamos confiar em Deus, porque Deus está conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando. Ele vai nos dar da sua graça para podermos superar tudo isso, vencermos todos esses obstáculos e triunfarmos e nós alcançarmos a vitória e glorificarmos a Deus dessa maneira, alcançando a vitória das mãos desse Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, eu quero agradecer assim a oportunidade e que Deus abençoe a cada um de nós que aqui estamos, tá? Nós estamos reunidos aqui, que coisa linda, e que Deus dê mais anos de vida aqui ao Senhor aqui, ao seu Josias, né? E uma bênção de Deus é assim mesmo, tá? Aqui nós passamos por essas dificuldades, o importante é nós estarmos preparados. Preparados. Por quê? Nós sabemos que a nossa pátria é ali, né? É nos céus. E haverá um dia que nós estaremos para sempre ali e livre de todos os sofrimentos existentes aqui sobre a face dessa terra. Jesus, ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas é para termos bom ânimo, porque Ele está conosco. E a vitória é nossa, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um de nós todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.